Sharabakalabara Shurya Kantalabas Rabashandarabakandarabas Darabakantalabas Saryandalabas. Aleluia. Sharabakandara. Shikatalabasa. Uramandorobia Kalabara Shirabasuri Bikantalabas. Shirabikotura Basura. Narabasura Narabaka. Shikatalaba Shikatalabasura. Aleluia. Aramasura. Shirabikotura Bashikatalabas. Narabasura Narabashikatalabas. Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Xarabakalabara Xandaraba. Boa noite, graça e paz. Para mim é novidade. Começar a fazer a live pela página, pela live pelo perfil, pelo Face é diferente. Ali tenho a opção para convidar e tal. E pela página não tenho a opção. Daí eu marquei aqui os evangelistas, os profetas aí para estar junto aí. Me ajuda aí a compartilhar a live. Me ajuda a compartilhar a live para alcançar mais pessoas. Vamos orar junto comigo antes de começar a live, mas antes de começar a orar, quero dizer que eu tenho um canal no YouTube, né? Se tu puder me ajudar, eu vou ficar muito honrado. Tem dois tipos de patrocínio, né? Três tipos de patrocínio. Tem o patrocínio que tu investe com um valor, né, na obra. Tem o patrocínio que tu se disponibiliza e tu vai lá e incentiva sem precisar desembolsar nenhum recurso, nada. Daí tu vai lá se tu entrar lá agora
Peraí. Eu tenho um canal no YouTube, tu digita lá Lennon Mota, daí vai lá, já tem uma série de mensagens, de palavras lá, uma série de mensagens lá abençoada lá. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. E assim, não custa nada entrar lá no meu canal, lá no canal no YouTube, se inscrever, deixar o teu like, deixa o teu comentário, o que eu preciso mudar, o que eu preciso evoluir, o que tu achou, se Deus falou contigo, compartilha com os irmãos, com as pessoas que tu quer abençoar. E é uma forma de patrocínio. E tu não vai precisar estar desembolsando dinheiro, tu simplesmente vai estar separando o teu tempo e vai estar sendo um incentivo no meu ministério também. Bom, vamos começar a orar? Eu ouvi uma palavra e essa palavra ficou esboçada no meu coração, ficou queimando, mas ficou queimando, eu senti a glória hoje e assim, eu já tenho um testemunho assim do que Deus está fazendo, que eu entrei num propósito, debaixo de uma palavra profética e hoje eu senti a unção me tomando, a presença e Deus começou a me ativar de uma forma para estar entrando na live com mais frequência, para estar mais ativo, para andar no movimento com mais frequência, para estar cooperando, sabe, no propósito, para estar sendo canal de bênção, para estar alcançando as vidas e sendo direção de Deus, me permitindo ser boca de Deus para estar dando direção e compartilhando uma revelação no coração de Deus. Aleluia. Viu, se tu puder, eu tenho uma meta e declaro em nome de Jesus que ainda essa semana eu tenho uma meta de ter 1000 inscritos, não é simplesmente ter 1000 inscritos. Esse canal no YouTube, é um projeto que fazia muitos anos que Deus tinha colocado no meu coração, desde 2017. E dos tempos pra cá que se desatou, eu comecei a postar e as coisas começaram a fluir. Preciso algumas coisas que eu preciso arrumar, fazer capa colocando vídeo, aquela coisa toda, não tem aquela edição profissional, não tem aquela capa, mas é feito assim com amor pela obra, com coração para abençoar a tua vida, para estar sendo canal de bênção e semeando a palavra, né? Viu? Aqueles que forem entrando, me ajuda a compartilhar. Se tu for entrando agora, me ajuda a compartilhar. Me ajuda a compartilhar porque a palavra vai ser forte. Meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, meu Deus e meu Pai, eu estou Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua infinita misericórdia, pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado pela tua poderosa mão que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, e que eu creio que também está sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida de cada casa, cada família, de uma certa forma guardando, protegendo dos perigos no meio dessa pandemia. Que o Senhor venha estar fluindo através da minha vida, para que através da minha vida pessoas venham estar sendo ativadas, pessoas venham estar recebendo a direção do alto através do fluir do Senhor, meu Deus, através do teu fluir, Espírito Santo, para que vidas venham ser alcançadas, tocadas, venham receber direção e venham, meu Deus, ser ativadas, venham ser empoderadas, Pai, e ser desatadas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre a minha vida com o teu sangue precioso carmesim. E eu declaro, eu repreendo toda ação contrária. Declaro toda ação contrária contra a minha vida.
Declaro toda ação contrária, toda influência contrária que que possa porventura se levantar e trabalhar contra a minha vida para tentar impedir do teu fluir, para lançar a semente, para liberar a tua palavra, que possa gerar resistência da palavra, de não frutificar na palavra que será semeada, Pai. Eu declaro que caia por terra. Eu declaro que caia por terra toda a resistência, todo o bloqueio. Eu declaro os céus abertos, eu declaro o desatar da tua glória, a tua unção, eu declaro o teu poder, que enquanto eu estiver falando, que haja cura, que haja milagres, que haja, meu Deus, meu Pai, o renovo do Espírito Santo, em um nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Bom, já vou entrar na palavra. Eu ouvi uma palavra, a palavra... Sabe quando tu ouve uma palavra, ela fica esboçada. E nesses dias eu tenho tido e tô tendo experiência com a presença, experiência com a unção do Espírito Santo, sobre o aprendizado que Ele está ministrando na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade de aprendizagem e Deus está realizando grandes coisas, e uma das coisas que Deus está realizando é acerca do aprendizado. A Bíblia diz que a unção ela existem vários níveis de unção. A Bíblia diz no livro de João, se não me falha a memória, no 1 João, capítulo 2, do versículo 27, diz que existe uma unção que nos ensina. É a unção que nos dá a capacidade de aprender as coisas espirituais. É uma capacitação sobrenatural. E eu estou maravilhado do que Deus está fazendo. E se tu abrir o teu coração, se tu não pular os processos, se tu respeitar os processos, permitir que Deus venha trabalhar na tua vida e desfrutar cada etapa que o processo te proporciona, o qual Deus está trabalhando e preparando, tu vai ter experiência, tu vai, sabe, tu vai te maravilhar o que Deus está fazendo. Eu sei que uma das coisas que eu tomei uma decisão bem firme e uma delas é respeitar os processos de Deus na minha vida. Eu estou respeitando. E isso está sendo tremendo, está sendo um crescimento tremendo na minha vida. Bom, vamos para a palavra? Se tu puder me acompanhar, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. E no versículo 14. Fica comigo até o fim da live. Uma das coisas que eu vejo, né? Que as pessoas entram e saem. Às vezes Deus quer me usar para destravar algo na tua vida e de repente tu tá procurando alguém que tem nome. Sabe? Alguém que tem nome, alguém que tem um título. E Deus quer te surpreender através de uma pessoa que tu não espera e de repente eu seja essa pessoa. Sabe? Eu sei o que eu carrego, mas eu ainda não recebi ainda a legitimação, mas eu estou esperando o tempo certo, mas eu já me apossei, já tomei posse do manto da autoridade, porque foi Deus que falou, e eu não preciso esperar um homem falar para depois fazer aquilo que na palavra já está escrito há muito tempo já, ó.
Não sei se tu tá me entendendo. Então, fica comigo até o fim dessa live. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai falar contigo. Se eu não tivesse convicção que Deus ia me usar, eu nem apertava aqui o botão aqui para entrar nessa live para compartilhar a palavra. Nem entrava na live se eu não tivesse convicção do que Deus falou para mim, daquilo que para me mover naquilo, me mover debaixo da palavra que eu recebi de Deus. Eu nem entrava na live. E eu não entrei na live para brincar. Entrei na live para ser boca de Deus na tua vida. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Eu vou ler até o versículo, só que eu vou ler o versículo chave. Ó, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalerianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalerianos. Versículo 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou por detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles que eram para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Eu vou pular para o versículo 24. Na vigília de manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios e emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos depressa de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eu vou pular agora para o versículo 31, e daí eu vou seguir na palavra, eu vou lendo e vou trazendo o entendimento que o Espírito Santo me ministrou na palavra que está aqui, na palavra profética. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia na mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Eu falei que quem perseverar vai receber uma palavra violenta. É para poucos. Eu vou ser bem breve. Eu li, na verdade, todo o versículo e o contexto. Vocês conhecem a história de Israel, que Deus levantou
que Deus levantou Moisés como libertador, e muitos questionavam a autoridade de Deus sobre Moisés. Muitos questionavam a autoridade de Deus sobre Moisés. E o próprio Deus aqui falou, no versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós clareis. E no versículo 15 diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe, às vezes a gente acha que está passando por luta, mas tem momentos que nós não estamos discernindo o que Deus está fazendo e a parte que Deus deixou para a gente fazer. E é exatamente o que está escrito no decorrer da palavra, que quando eles clamam a Deus, e o próprio Deus disse, por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche, ou seja, muitas vezes nós não passamos por luta. Nós temos falta de discernimento e coragem para nos mover, para ver Deus, para Deus se movendo. Porque quando a gente recebe uma palavra e a gente se move, Deus ele quer te levar num nível maior de fé e fazer tu presenciar ele se movendo junto contigo da maneira como tu te mover. Porque tu já recebeu uma palavra. Então se tu não se mover, Deus não vai se mover. E uma das coisas que Deus tem falado comigo também, dentro dessa palavra, que tem momentos que não adianta clamar. Tem momentos que não adianta clamar. Tem momentos que Deus está trabalhando em nós, por aquilo que Ele quer fazer através de nós, para nos levar num lugar de maturidade, para nos ensinar a usar aquilo que Ele já tem colocado na nossa mão. Se nós não discernir e ficarmos parados e sempre ficar recebendo uma confirmação de terceiro, aquilo que a palavra já foi revelada ao teu coração, ou se tu não ouviu, é porque tu não parou para ouvir. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já tinha falado. E Deus mesmo falou, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao meu povo que marche, ou seja, enquanto o povo marchava, Deus se movia. E se o povo não marchasse, Deus não ia se mover. Em outras palavras, quando tu recebe uma palavra e muitas vezes tu pede para Deus fazer um milagre, Deus ele quer fazer um milagre através da tua vida, para te levar num novo nível de fé e para te sair daquele lugar de, como é que eu vou dizer, como é que é a palavra que eu posso usar? Em vez de ser um mendigo espiritual, ficar dependendo e sempre necessitando da oração dos outros, tu se mover com aquilo que Deus te falou. Sabe por que Caleb viu com outro ângulo a terra prometida? E ele falou com convicção, ele falou, ó, na terra tem gigante, nós vamos entrar lá e nós vamos possuir a terra que é a nossa herança. Sabe por quê? Porque ele viu a terra, ele não ignorou o gigante, ele falou exatamente o que ele viu, mas ele se moveu com a convicção porque ele sabe a palavra e de quem ele recebeu a palavra. Quando tu tem a convicção e tu sabe de quem tu recebeu a palavra, tu nunca mais vai ficar parado. Tu vai caminhar debaixo da palavra que tu recebeu. E aí tu vai ver Deus se movendo na forma como tu se mover debaixo da palavra que tu recebeu. Tu vai ver Deus se movendo de uma forma violenta. Xarabacalabarachúria. Tá na hora de tu começar a se mover debaixo da palavra. E eu tô aqui para ser uma testemunha viva disso. Tô aqui para ser testemunha viva disso. Eu tô fazendo essa live
Eu estou botando em prática por quê? Porque eu estou caminhando debaixo de uma palavra, porque eu recebi uma palavra, e se eu caminho debaixo de uma palavra, eu provoco o cumprimento da promessa. A palavra, ela começa a tomar forma. A promessa começa a tomar forma. Enquanto tu não se levantar e caminhar na palavra que tu já recebeu e continuar só recebendo, tu não vai ver a promessa tomando forma. Porque quando tu te move na convicção, na identidade de quem tu é em Deus e na palavra, debaixo da palavra que tu recebeu, tu sai do lugar chamado emoções e tu começa a viver uma vida no espírito, uma vida de fé. Tu não consegue, tu não se move mais por emoção, tu começa a se mover por fé, tu começa a se mover pela palavra. E aí tu vai ver pessoas se levantando contra a tua vida. Sabe por quê? Porque quando tu começa a se mover, assim como Deus falou para Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Fala ao povo que marche. Vocês já receberam a palavra. Tá faltando agora vocês se mover na palavra que eu liberei sobre a vida de vocês. Xarabacalabarachúria. Canto andahai sui kandaramaya. Porque quando tu decidir se levantar e se mover na palavra que tu já recebeu, tu vai ver pessoas que se julgam saber conhecer a palavra, vão dizer, olha aí, não está capacitado, olha aí, olha isso. Vou começar a te criticar. Por quê? Porque sempre em um meio, em uma grande oposição, ou ela te empurra, ou ela te provoca uma indignação santa que te faz tu botar em prática aquilo que Deus colocou na tua vida para viver o que Deus te chamou, ou tu acaba sendo escravo da situação que tá te oprimindo. Ou é uma coisa ou é outra. E eu te pergunto, em qual das duas circunstâncias tu se encontra? Deus, a Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, e no versículo 15, Deus já tinha falado. Por que está pedindo para o povo clamar? Fala para o povo marchar. O povo não quer se mover, o povo só quer ficar se alimentando, engordando. É por isso que Deus está levantando, eu vou falar uma coisa muito forte. É por isso que tu está perdendo a oportunidade que era para tu estar vivendo. E tu tá vendo Deus usar outra pessoa que era para estar sendo tu o canal de bênção. Meu Deus. Tem uma frase que eu ouvi de um profeta que é uma grande verdade. Muitos crentes estão diabéticos espirituais, só estão tomando água doce espiritual. Quando Deus pega e fala para se mover, já fica com dor no cotovelo. Deus já colocou uma autoridade na tua mão. Deus não vai te dar algo. Deus não vai te dar autoridade, Deus já te deu. Deus não vai te dar autoridade, Deus te deu. Tu precisa colocar em prática isso. Sabe? Deus perguntou para Moisés. Eu não me lembro agora. O Espírito, Deus está me trazendo agora. Deus perguntou para Moisés o que é que está na tua mão.
Deus perguntou para Moisés, o que é que está na tua mão? E daí, Arão estava ajudando Moisés. E daí Deus falou para Moisés, e quem jogou o cajado não foi Moisés, foi Arão, porque ele estava auxiliando Moisés, porque Moisés estava num período de amadurecimento. E aí foi Arão, se não me falha a memória, foi Arão que jogou o cajado no chão, que Deus mandou jogar o cajado no chão. Por quê? Porque Deus queria mostrar a forma como Deus queria se revelar através da vida dele, para ele lançar o cajado no chão. Ou seja, aqui tem uma revelação. Sabe por quê? Olha isso. Deus só vai se revelar com sinais, com prodígios, com milagres, quando tu se lançar na terra. Quando tu se lançar na terra, assim como Moisés largou o cajado no chão, aí todo mundo vai ver Deus se movendo com milagre, com prodígio, com poder, com fogo. E aí as pessoas vão começar a ver. Não é que Deus é com ele, não é na vida dele mesmo, algo está acontecendo. Vai acontecer que nem os religiosos. Porventura não é aquele que é um caniço agitado pelo vento? Tu tá entendendo? Por acaso não é aquele que é um caniço agitado pelo vento? Ou seja, João Batista pregando arrependimento no deserto e os religiosos estavam vendo o movimento que Deus estava fazendo no deserto. Xarabacalabara. E a Bíblia diz que a semente ela só frutifica quando ela é lançada na terra. Ou seja, eu não sou uma árvore, mas eu sou uma semente. Como é que Deus vai dar crescimento, vai alcançar as pessoas, se a semente não ser, se eu não me permitir, eu que sou a semente, me colocar na mão de Deus, me lançar na terra, para ver Deus operando milagres e alcançando, dando crescimento e alcançando outras pessoas. Como é que Deus quer? Como é que tu quer viver algo novo de Deus na terra, na tua vida, seja em qualquer, independente de qual circunstância, se tu não decidir se lançar na terra, se lançar e viver uma vida de intimidade, viver uma vida de entrega, de se lançar na terra. É por isso que eu entrei na terra. Eu me lancei como uma semente na terra, porque é Deus que vai dar o crescimento. Xarabacalabarachúria canta lamas. Se mova, se levanta. Eu vou dizer uma coisa, olha que a Bíblia diz que Deus que endureceu o coração de Faraó. E essa palavra, ela se revela e ela é para mim. Deus está falando comigo e eu tenho certeza que está falando com alguém na live. Que tem situações que nós oramos, nós jejuamos e parece que a pessoa não amolece o coração, parece que o coração fica mais duro como era antes. E tu tá orando, tu tá jejuando, tu tá tendo experiência com Deus, tu tá fazendo voto. E tu parece, mas meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que o coração não amolece, parece que a pessoa não se converte, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando na tua fé, na tua estrutura, para que tu não venha ser um crente fraco, para que tu venha perseverar. Tu já pensou que história de perseverança Moisés teria se Deus não endurecesse o coração de Faraó? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, porque Deus também estava tratando com Moisés. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou compartilhar algo. Tem coisa que eu não... Tem coisas que Deus falou para mim que eu tenho aprendido nesse processo, nessa escola que Deus está me ensinando, que Deus tem falado no meu íntimo e através dos seus profetas que Deus tem colocado para cooperar, para formar Cristo e para mim desenvolver aquilo que Deus me chamou. Uma coisa eu tenho entendido. Quando Deus te chama e tu entende que Deus te chama para coisas grandes e tu começa a ter convicção que Deus te chamou para milagres, para prodígios, eu vou te dizer uma coisa. Deus vai te colocar num processo violento para preparar o teu psicológico e o teu emocional. Sabe por quê? Porque se tu pedir algo grande agora e Deus colocar algo grande na tua vida, tu não tem estrutura psicológica para receber o que Deus está para colocar na tua mão. Sabe por que tem pessoas que te chamam de louco quando muitas vezes na inocência, sabe?
Sabe aquela situação, naquele momento que a gente, qual é que é o teu sonho? E às vezes tu chega até a se constranger, porque tu nem tem mais o teu sonho, tu tá sonhando o sonho de Deus, e quando tu abre a tua boca, tu só começa a compartilhar sonhos grandes, muito violento, e daí, na inocência, tu começa a compartilhar, e por dentro a pessoa começa a falar, a pessoa não tem os pés no chão, a pessoa parece que tá se achando, ó, querer ser o melhor que os outros. E aí nasce o ciúme, nasce a inveja, sabe por quê? Porque Deus fez tu abandonar o teu sonho para sonhar o sonho de Deus. É por isso que existe um diferencial no sonho de Deus na tua vida. Isso é uma resposta da chamada e no manto o qual Deus está te preparando para fazer tu viver. Ou tu acha que Moisés não passou por uma preparação violenta? Meu Deus, xarabacalabarachúria. Deus colocou um bordão, Deus colocou um cajado assim como colocou na mão de Moisés. Deus colocou na tua mão. E Deus endureceu o coração de Faraó para revelar para os egípcios mesmo, daqueles que estavam duvidando, que Deus mesmo é na vida que não só para revelar para os egípcios, e para revelar para aqueles mesmo que também andavam com Moisés e duvidavam da própria autoridade que estava sobre ele. Tem pessoas que também andam comigo, que duvidam daquilo que Deus colocou na minha vida, a promessa que Deus me fez. Tem pessoas que andam do teu lado e duvidam. E tem pessoas que duvidam que deveriam acreditar. E duvido. É por isso que Deus está endurecendo o coração daqueles que se levantaram contra ti e para se revelar também, para provar que Deus está na tua vida também para os teus também. E aí vai chegar o tempo da honra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que chega um tempo, porque Deus prometeu que ia se revelar, que ia enviar o anjo, e Deus enviou o anjo. E eu acredito que o povo não estava aceitando, porque o povo ele quer do jeito dele. O povo, Deus não falou comigo hoje, Deus não me mandou a profecia que eu estava esperando, uma bênção. Mas Deus tá mandando uma bênção. Deus está mandando tu marchar. Deus está mandando tu marchar. E olha isso. No versículo 16, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Ou seja, esse aqui estava falando sobre o povo o qual Deus levantou para libertar. E eu te pergunto, qual é o povo que tu está orando e intercedendo? Quando a palavra de Deus se revela ao mar, se revela a circunstâncias impossíveis. Eu vou dizer uma coisa, quando a porção dobrada caiu sobre Eliseu, Eliseu fez prova de Deus e Eliseu feriu as águas. Eliseu profetizou sobre a circunstância e Eliseu viu o mover de Deus. Sabe por quê? Porque Eliseu botou em prática aquilo que ele estava buscando, perseverando e creu naquilo que ele recebeu. Meu Deus! Chacatalama. Eu tô pregando para minha cidade agora. Eu tô aqui, a minha vizinhança tá ouvindo eu falar aqui a palavra. Eu creio que quando eu falo e quando eu tô compartilhando a palavra de Deus aqui, o transbordo da glória de Deus está tocando a minha vizinhança. Eu uso agora, eu ponho em prática e eu levanto o meu bordão, eu levanto o cajado e eu declaro a glória de Deus tocando o meu bairro, a glória de Deus tocando Estância Velha, a glória de Deus tocando o Rio Grande do Sul, a glória de Deus tocando o Brasil, a glória de Deus tocando as nações e arrancando
toda a farsa, arrancando toda a máscara e levantando aqueles que estão escondidos, aqueles que estão e que têm um coração sincero e que têm uma chama sincera, uma busca de buscar e fazer aquilo que Deus falou, que está esperando uma ativação, uma palavra. A palavra que tu estava esperando é essa. Levanta o teu bordão. Existe uma unção na tua vida. Deus só está esperando tu liberar a palavra. Eu ouvi uma palavra de um profeta. Uau, e esse profeta tá... Me sinto honrado e ele está participando dessa live. Uau! E Deus tem liberado um manto sobre a minha vida. O André Fabiano Adriano está aqui assistindo, que eu tenho para mim como um general de Deus nessa geração. E um dia, esses dias atrás, o apóstolo André Fabiano falou assim: faça algo grande para Deus, não se limite e não limite a Deus. E daí eu estava pensando, o que eu posso fazer de grande para Deus? E daí o Espírito Santo me ministrou. Sabe o que o Espírito Santo me ministrou? Faça lives e profetiza. E profetize. Sabe por quê? E daí refletindo, fazendo pergunta para mim mesmo, o Espírito Santo me deu uma pergunta dentro no meu espírito, no meu interior, e ele falou assim, e ele me fez uma pergunta: existe algo maior do que se permitir através da palavra declarada trazer à existência o que não existe? Existe algo maior do que chamar algo à existência? Tu é filho e existe um poder criativo sobre a tua vida. E o diabo não queria que tu soubesse isso. É por isso que ele está te intimidando, porque ele quer calar a tua boca. A partir de hoje o diabo não vai mais calar a tua boca. Um espírito de ousadia vai te possuir. E o que estava te amarrando, e aquilo que tu estava tendo dificuldade de andar em santidade e de se mover na palavra que Deus te deu, de coragem, ousadia, tudo aquilo que estava te trancando, te travando, te paralisando, a partir de agora não vai mais paralisar, em o nome de Jesus. E aqui eu quero já me encaminhar, já estou me encaminhando para a conclusão, porque Deus falou para o povo marchar. E eu acredito com muita dificuldade eles obedeceram. Eles tiveram que obedecer, sabe por quê? Porque eles tinham que se mover conforme a nuvem. A nuvem se movia, eles tinham que se mover. Porque se eles não se movessem conforme a nuvem, eles iam morrer. Não tem escolha. Depois, quando Deus te revela, Deus te dá uma palavra e tu sabe que Deus está te dando um sinal, uma palavra para te se mover. Se tu não se mover na palavra que tu recebeu, tu corre o risco de morrer e Deus levanta outro no teu lugar. Deus não derrama unção na tua vida para bonito. Deus derrama unção para te manifestar, para te ser resposta para alguém que está esperando receber uma resposta através da tua vida. A única pessoa que precisa acreditar é tu mesmo. Porque quando tu acredita naquilo que tu recebeu, as pessoas vão ver o que tu carrega. Sem precisar ficar fazendo showzinho. Olha como eu tenho unção de milagres. Olha, eu tenho uma muleta. Olha só a cadeira de roda. Não vai precisar disso. Porque o próprio Espírito Santo vai chegar e vai falar: ó, tu tá vendo aquele homem? Tu tá vendo aquele meu filho? Eu ando com ele. Eu estou com ele. Eu tô na boca dele. Xarabacalabarachúria. Esse negócio de show gospel, pá, eu vou falar uma coisa, tem uma coisa que estava entalado e eu não vou segurar. Quem é ungido por Deus não fica que nem uma criancinha mimada fazendo vídeo e postando e falando: olha, a minha unção que está sobre mim é uma unção de milagres. Olha aqui a muleta. Quem é verdadeiramente ungido por Deus, ele
reflete a simplicidade, a ousadia de Jesus, a simplicidade de Jesus. Carrega assim também um manto de milagres, um manto de ressurreição, mas ele não fica que nem uma criancinha mimada querendo chamar a atenção dos outros para dizer, ó, a glória está aqui, como se a glória só tivesse lá e não tivesse nos outros ministérios. Tu precisa acordar para a vida, que as escamas dos teus olhos aí cair por terra, em o nome de Jesus. Meu Deus. Xerebeclos, Aramaia, Canto, Doremia. Para falar o que eu estou falando agora, tem que ter a ousadia do Espírito Santo mesmo. Tem que ter ousadia. Mas eu não tenho medo. Xarabacalabarachúria. Deus prometeu que ia na frente e Deus foi, Deus enviou o anjo. Ou seja, Deus não enviou. A Bíblia diz anjo em letra maiúscula. Ou seja, o próprio Deus foi na frente. O próprio Deus foi na frente. Então fica tranquilo, descansa, porque Deus já foi na frente dessa situação. E quando tu caminha debaixo da palavra, Deus está preparando e para ti, naquela circunstância que Ele já está na frente preparando. Uau! Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, e também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Ou seja, quando eu caminho, quando eu me posiciono em caminhar debaixo da palavra de Deus, Deus ele me cerca, Deus ele me protege à minha frente e à minha retaguarda. No meio da jornada, a gente perde muitas pessoas, aquilo que a gente pensa que perde, a gente não perde, é a gente que ganha. E o peso que às vezes que a gente sente não é nem o diabo, é as pessoas erradas que colocam. E quando Deus tira é porque Deus está na nossa retaguarda. Deus estava na frente. Eles estavam caminhando. E Deus estava dando a retaguarda. Porque quem é que estava atrás perseguindo o povo? Eles estavam caminhando debaixo de uma palavra, mas eles estavam caminhando debaixo de uma pressão. E eu quero te fazer uma pergunta. Tu tá caminhando debaixo da palavra e sob uma pressão? Eles estavam caminhando todo aquele que caminha debaixo de uma palavra caminha debaixo de uma pressão. Quando o povo recebeu a palavra, meio que resistindo, mas eles tiveram que obedecer, eles não tiveram escolha. Porque se eles não se movessem debaixo da palavra, eles iam morrer. Tu decide. Tu caminha em obediência, se move naquilo que Deus falou, ou morre. É simples, ninguém fala mais isso. Ninguém fala mais isso. Mas Deus me falou para falar isso. Me levantou para falar isso. Me deu ousadia para falar isso. Se tu não se mover o quanto antes, parar para ouvir, para caminhar na palavra, tu pode correr o risco de morrer. Porque a nuvem está se movendo. E quando a nuvem se move e eu não me movo na palavra, eu fico vulnerável. A presença se move e eu tenho que me mover conforme a presença. Porque se eu não me movo conforme a presença na palavra, eu estou vulnerável aos ataques do diabo. Eu estou vulnerável aos ataques do diabo e eu fico desprotegido. Porque o que estava dando proteção para o povo de Israel era a palavra que Deus deu para Moisés para falar para o povo de Israel. Tá entendendo? E aí a presença estava protegendo eles. Eles estavam olhando para trás, estavam vendo os egípcios perseguindo eles. Mas eles estavam na palavra. E quando eles estavam na palavra, a presença estava ali, guardando, protegendo. Para eles ali aquela nuvem protegia, era luz, era sombra. Mas para quem estava perseguindo, era escuridão. Pessoas não vão conseguir te enxergar mais, porque a presença de Deus para ti
é uma sombra. É uma sombra que te protege, é uma proteção. Mas para quem te persegue, é escuridão. É raio, é trovão, é escuridão. A Bíblia diz, olha isso, olha só que Deus está me trazendo agora. Quando acontece uma rebelião e o povo começa a questionar a autoridade sobre Moisés, e Moisés começa a orar, ó, vocês estão do lado de quem? Eu acho que se me ajuda a me lembrar, se lembra? Se não me falha a memória, é a rebelião de Coré. Deus ainda deu a oportunidade ainda. E ainda Moisés falou assim, ó, ainda eles tiveram tempo para se arrepender e passar para o lado de Moisés. E Moisés orou. Eu vou orar a Deus e Deus vai descer. E o que aconteceu? Aqueles que se rebeliaram contra Moisés, Moisés orou, Deus desceu, a terra se abriu e os rebeldes foram engolidos pela terra. Calabará canta labás. Então o anjo de Deus ia diante do exército e retirou-se o anjo. Então Deus é a nossa retaguarda. A Bíblia diz no livro de Salmos 139, no verso 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim: Tu está à minha frente e tu és a minha retaguarda e a tua mão está sobre mim. Então não importa quem está te perseguindo, não importa a luta. O que importa é, se tu tem uma palavra e tu está caminhando debaixo de uma palavra, isso significa que tu está caminhando debaixo na presença, sendo guiado pela presença, está protegido. Mas o melhor ainda está por vir. Olha aqui, ó, que eu falei antes. E ia entre o campo, os egípcios, e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite aqueles não puderam se aproximar. E olha só isso, quando tu anda na palavra, tu anda na presença, e quando tu anda na presença debaixo da palavra que tu recebeu, tu recebe proteção. E quando a proteção da presença, por causa da tua obediência, por causa do teu posicionamento, os teus inimigos não conseguem se aproximar perto de ti. Eu vou profetizar aqui. Pessoas mal intencionadas não vão conseguir se aproximar perto de ti. Porque Deus está à tua frente e Deus é a tua retaguarda. Porque tu está caminhando na palavra. Não vão conseguir se aproximar. E o pior de tudo são pessoas que têm a aparência de ovelha, mas é um lobo, um enviado do diabo. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a tua vida um desatar do discernimento espiritual e sabedoria, para a gente não ser enganado. E eu já vou me encaminhando para a conclusão. Eu já vou me encaminhando para a conclusão. Então, toda essa circunstância que a gente não entende, de opressão, de pressão, como está aqui, quando a gente anda debaixo da palavra, quando a gente se permite ser guiado pela presença e guiado por Deus, essa pressão que Deus usa, o qual permite endurecer o coração de Faraó, nos conduz a viver algo, uma promessa gigante. E também a honra daqueles, e também a honra faz, e Deus também vai mostrar, e vai revelar o propósito, por que Deus endureceu o coração daqueles que estavam contra ti, daqueles que não acreditaram, porque Deus quer te honrar, Deus está te levando para um destino
de grandeza, de cumprimento de propósito, de honra. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Ó, e o teu posicionamento, mesmo para aqueles que não acreditam em ti, eles vão ter que reconhecer que vão receber livramento e também provisão. Porque Deus vai, através de ti, essa porta sobrenatural também vai se abrir para aqueles que estão caminhando contigo. E esses que não acreditavam vão começar a honrar e ver a autoridade de Deus, a honra de Deus, que Deus é na tua vida. Porque está escrito aqui, ó, o versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita, à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Eu vou dizer uma coisa, o próprio Deus está alvoroçando o campo do inimigo para gerar uma emboscada para o inimigo, para ele te perseguir. Meu Deus, tu não ouviu isso? Xarabacalamandurubiacanda, Erebeclous. Meu Deus, recebe mais, apóstola Fran. Recebe mais, em nome de Jesus. Olha só isso. O próprio Deus o próprio Deus é o que faz o alvoroço no campo do inimigo. Porque a emboscada Deus está fazendo para o inimigo para te honrar. Porque ele pensa, e às vezes a gente pensa que a gente vai ser alcançado. Mas na verdade não. A Bíblia diz aqui, ó. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios e emperrou a roda dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, a palavra continua perseverando. Tu não tá vendo, tá acontecendo. A palavra aqui, ó, a palavra revelada. A profecia, a palavra profética. É uma impressão que parece que nós estamos sendo perseguidos. É uma impressão que parece que nós não vamos conseguir. Mas tudo isso está cooperando para nos empurrar. Mas nunca se esqueça. Esteja atento para ouvir e obedecer. Não pense que tu é pequeno. Tu é filho amado. A Bíblia diz que quando Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Deus tomou para si reis e sacerdotes. Então tu é grande diante de Deus. E o inimigo quer fazer tu pensar o contrário para te entristecer. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios e sobre os carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Sabe uma palavra que eu nunca ouvi o que eu ouvi? E eu ouvi através do apóstolo André Fabiano. A Bíblia diz que nós temos que usar de misericórdia para que
use de misericórdia para aqueles que usam de misericórdia de nós, né? A Bíblia diz que nós temos que usar de misericórdia, né? Mas nós temos que, até para usar de misericórdia, não é para qualquer um, porque se nós usar de misericórdia para pessoas erradas, ela vai ter uma oportunidade. Bom, se ela não teve oportunidade de fazer o que precisava ser feito, então eu vou lá e vou puxar o tapete. Vou falar bem claro, bem, vou lá e eu vou acabar com ela, vou acabar com ele. Se até Deus falou para Saul, destruir os amalequitas, que não era para usar de misericórdia, imagina para nós. Ou seja, mas trazendo pelo ângulo espiritual. O que isso significa? Não derramar, não abrir o teu coração para qualquer um. Porque nem sempre a pessoa que necessita de ajuda, que precisa de ajuda, ela vai precisar da tua ajuda. Às vezes ela só vai estar te usando, porque ela sabe que Deus é na tua vida, e através da intervenção de Deus, através da tua vida, ela vai ser abençoada, e quando ela receber, ela nem vai mais olhar para tua cara. Por isso que a gente tem que ter um discernimento espiritual violento, para não entrar em batalhas que não é para nós entrarmos. E isso é o grande desafio, porque a gente tem a mania de querer ajudar todo mundo. A gente tem que entender que não é assim. Porque a Bíblia diz que Deus desbaratou os inimigos de Moisés, que Deus falou para Moisés levantar o cajado, e daí o mar voltou e os inimigos foram derrubados. E a Bíblia diz que nunca mais eles se levantaram. Em um dia todos os inimigos de Moisés foram destruídos. Ou seja, às vezes a gente pensa, a Bíblia ela é bem clara. Assim como o próprio Deus tem os seus escolhidos na terra, o diabo também tem os seus escolhidos na terra. A Bíblia fala sobre o joio e o joio. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Mas a Bíblia diz que não é o nosso papel de tirar o joio. É o próprio anjo do Senhor que pega e faz a limpa e tira o joio. Por isso que nós temos que buscar os dons espirituais. E eu não digo como se eu fosse passar só a responsabilidade que é só para tu buscar, só para te buscar. Eu estou buscando também o discernimento. Estou aprendendo também com Deus, em Deus. Assim como tu também está aprendendo, assim como nós estamos aprendendo junto. Então levanta o teu cajado, declare sobre a circunstância que todo inimigo que está contra ti, que está colocando a mão naquilo que não deveria colocar a mão, se tu é fiel a Deus, se tu tem pacto com Deus, o diabo não pode tocar nas tuas finanças, porque as tuas finanças, quem é fiel, as finanças elas estão conectadas em um propósito eterno. E o inimigo quer fazer tu pensar que ele está botando a mão para te entristecer, para fazer tu pensar que tu tá lutando em vão e tá fazendo tudo em vão. Não é verdade. Tudo mentira do diabo. A partir de agora decida se levantar e usar a tua autoridade e declarar no mundo espiritual que toda a resistência que estava contra mim e toda a influência do diabo que usava pessoas para tentar me entristecer, para tentar me tirar do propósito, para tentar fazer sujar o meu coração, que caia por terra em nome de Jesus. Versículo 30. Assim, o Senhor livrou Israel voltando para o versículo anterior para complementar, para dar base bíblica ao que eu falei antes. Quando a Bíblia diz que a presença de Deus, o próprio Deus alvoroçou para o qual endureceu o coração de Faraó,
alvoroçou o acampamento do inimigo para fazer, perseguir eles, justamente para provar para eles que Deus é na vida deles e para também ver que Deus também é na vida de Moisés. E fez eles perseguir. E o próprio Deus dificultou no meio da caminhada quando eles estavam querendo se aproximar para alcançar eles. Então, eu declaro, conforme está na palavra, Deus, eu profetizo, eu declaro, aqueles que estão me perseguindo, Deus está dificultando dificultando a caminhada deles, está dificultando o movimento deles. Deus está dificultando todo o movimento do inimigo para te perseguir. Assim como fez quando o inimigo, os egípcios, estavam entrando no mar para alcançar o povo de Israel. Versículo 30, ó. Versículo 28. E voltando as águas cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército faraó, os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam em pé enxuto pelo mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Uau! Eu quero finalizar aqui profetizando aqui, declarando sobre a minha vida, sobre a tua vida, que o que parece que vai te derrubar é só uma estratégia para atrair o inimigo, para honrar a Deus e ver que Deus é na tua vida e para te levar a conquistar coisas grandes. Levanta agora o teu cajado, o teu bordão pela fé e profetiza o mar das impossibilidades, que o mar das impossibilidades se abram no nome de Jesus, que o milagre que eu preciso, que eu necessito se abra no nome de Jesus Cristo. E eu declaro que toda perseguição, tudo aquilo que está contra mim, que se levantou contra mim, eu declaro no nome de Jesus que o mar venha cobrir os meus inimigos e que os meus inimigos venham ver que o Senhor é na minha vida e que seja desatada a honra de Deus na minha vida, que seja desatada a honra de Deus na tua vida, o milagre, a cura, a salvação na tua casa, pela causa pelo qual tu está perseverando, para que toda a confusão que o diabo estava armando para te deixar confuso, para te deixar vulnerável, para fazer tu murmurar, que essa confusão venha cair por terra. E eu declaro a vitória, o milagre, e todos vão ver, assim como aconteceu para Moisés. E o inimigo viu que Deus era na tua vida e vão começar a respeitar o manto que está sobre a tua vida. Vão começar a te respeitar e ver que Deus é na tua vida. E muitos, a partir dessa experiência, através dessa fidelidade na tua vida, que Deus vai se revelar, se manifestar com grande poder e glória. Muitos irão vir a conhecer a Jesus. Serão libertos, serão salvos, serão restaurados e um novo tempo irá começar. No nome de Jesus. Uau! Acabou a minha água. Me deu uma sede. Uau! Eu senti agora a glória de Deus. Uau! Eu vou ver até aqui eu entreguei a mensagem, não quero mais acrescentar mais.
Amém? Eu quero ver quem é que está aqui na live, que entrou. Dirce Roseli. Uau! O André Fabiano, uau! Por isso que a live explodiu. Glória a Deus, obrigado pela presença de cada um de vocês. Que honra ter vocês aí, ter a vida do apóstolo André aí junto comigo, o apóstolo Fran. A Maria Valente, olha o nome que violento, olha o nome profético. Maria Valente, esse é o nome profético. Uau! Silvana Santiago. Deixa eu ver quem mais. Uau! Aqui, a Aline Ferreira. Eu quero agora, o Espírito Santo me deu mais uma palavra agora. Eu quero encerrar. Sabe quando tu quer encerrar, tu quer concluir, parece vem vindo palavra. Então eu vou dar lugar. Olha isso. Meu Deus. Xarabacanda lavas. Erebecoto rabacai. Olha isso. Eu vou falar isso. Na verdade, eu não vou precisar nem explicar, porque essa palavra ela já vem clara, já vem revelada. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 11. Do versículo 11, ó. Até o versículo 18. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, a palavra que tu recebeu para caminhar com a palavra anterior que eu falei antes, sobre a promessa. Versículo 12, eu vou continuar lendo até o versículo 18. Para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, ou seja, o teu patrimônio, as bênçãos materiais, o teu gado, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quem te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Só tu sabe o deserto que tu passou, que Deus está te guiando que tu passou. Aquele que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, né? Aquele deserto de serpentes, de pessoas falsas, de serpentes abrasadoras, escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira, ou seja, que te proveu num lugar incomum, onde tu não esperava, que te proveu ser água da pederneira, ou seja, a rocha que Jesus, no Antigo Testamento, Deus se revelando no Antigo Testamento, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Versículo 17. Não digas,
pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Com esse versículo eu concluo, agora de verdade, com esse versículo agora eu vou concluir. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Me ajuda a compartilhar essa live, se essa palavra falou contigo, se a palavra falou comigo tremendamente, eu senti a presença de Deus muito tremenda. Me ajuda a compartilhar essa live. Obrigado pela tua presença, por estar aqui junto comigo. E creia, algo grande está vindo na tua direção. Em nome de Jesus, persevere e use a autoridade que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus.